tarde. Cá estamos de novo, com mais um Sintonia e mais emoção. A semana passada, por um lado, tivemos uma belíssima chuva, que fazia tempo que São Paulo esperava, porém, tivemos que interromper a nossa entrevista com a Marina Camargo, que vai voltar para concluir o que ela estava dizendo. Hoje não parece que vai chover, né? Tá tudo calminho e eu trouxe para vocês um assunto que me intriga e eu nem sabia que existia. Hipnose. Todo mundo já ouviu falar, pode até ter se submetido a isso, porém, auto-hipnose, eu estou muito curiosa para saber o que é que vai acontecer. Eu trago para vocês hoje o Renato Liberman, que é psicólogo, psicanalista e hipnólogo. E o nosso tema vai ser auto-hipnose. Renato, seu boa tarde aí para os nossos internautas. Bom, boa tarde, Beth, obrigado pelo convite. Boa tarde aos internautas. É um prazer estar aqui com você. Eu acho que o prazer vai ser bem nosso, viu? Falando um pouquinho do Renato, não vou falar tudo, tá, Renato? Não tem problema. É uma questão que tem se apresentado semanalmente. Eu não dou conta de falar tudo que as pessoas fazem, de tão boas que elas são. Pois é, o Renato, ele tem pós-graduação em psicanálise clínica humanista na pesquisa e extensão da Faculdade Einstein. Hipnoterapia, credenciado pela American Board of... Fala aquela palavra? Hipnotherapy. Hipnoterapy, eu estou aprendendo inglês também. Fez cursos na Califórnia. O que mais? Formação no Instituto, esse da Califórnia, né? Atende em clínicas, em consultório, faz esse trabalho com pessoas individualmente, com casais, pais e filhos, com tudo funciona. Essa hipnose, que é que ele vai falar um pouquinho hoje, ela deve ter uma coisa muito curiosa no sentido de como é que isso se processa para fazer em si mesmo. Então, você vai me contar, Renato, o que é, primeiramente, a hipnose? Bom, é uma pergunta que todo mundo faz, né, e que tem muito misticismo que gira em torno da hipnose. O que é a hipnose? Nada mais é que um estado modificado de consciência. É um estado, por que modificado e não alterado? Né? Porque é um estado normal, só que é diferente do estado que nós estamos aqui agora. A pessoa está consciente que está sendo hipnotizada? Ela não só está consciente, como ela tem que permitir a hipnose. Se ela não quiser, ela não entra em transe. Tem pessoas que resistem? Tem pessoas mais difíceis, pessoas que são mais resistentes, por uma certa ansiedade, por desconhecer a hipnose. Aquela entrega, né? Aquela entrega. Uhum. E às vezes entram em transe e acham que não entraram. Ah, tá. E como é que elas descobrem depois que entraram? Eu vou falar para vocês, por exemplo, o que é um transe. Você assiste televisão, um programa, o nosso programa aqui. Você está focado na televisão, você está prestando bastante atenção no que eu estou falando, né, e você não está nem percebendo que à sua volta algumas coisas estão acontecendo, porque você está focado aqui na tela da TV ou da internet e está prestando muita atenção em cada palavra que a gente está dizendo. Isso é hipnose. Uhum. Você está consciente, você sabe o que está acontecendo, você tem vontade de assistir o programa e você está em transe. É quase que uma automatização de uma ação, por exemplo, estou aqui prestando atenção, então deleto o que está à minha volta. Você diminui a consciência periférica, você passa a prestar menos atenção no que está à sua volta, prestando mais atenção naquilo que você está focado. Conta para mim, a hipnose é magia, misticismo, um dom, o que é exatamente? Então, essa é a grande pergunta que as pessoas fazem e acham, e por causa de alguns programas, de alguma coisa que passa na TV de gente comendo cebola, pensando que é maçã. Ah, é? Isso acontece, mas não é dom, não é magia, não é misticismo. Uhum. É uma técnica que qualquer pessoa pode aprender, né? Pode ser aplicado em qualquer área do conhecimento humano, na medicina, na psicologia, na odontologia, que são reconhecidas. É cientificamente provada e é uma técnica que, como eu disse, é científica. Uhum. Não tem magia. Não tem magia, né? Não tem misticismo e muito menos dom. A pessoa que faz a hipnose, no seu caso, você não precisa ter uma habilidade especial para isso? Não tem necessidade, é uma técnica que é aprendida. Tem pessoas que têm mais facilidade de aplicar essa técnica, tem outras pessoas que têm um pouco mais de dificuldade. Tem que ter um certo grau de persuasão? Talvez, uma persuasão, de empatia. Muito bem. E o que seria exatamente a auto-hipnose? Então, para eu falar da auto-hipnose, eu vou falar da hipnose, bem
rapidinho. O que é hipnose? Não precisa correr não, viu? Não, só para saber a diferença, né? Hipnose é quando você se submeter a um transe hipnótico, alguém te fazer uma hipnose, é quando um profissional vem e aplica uma técnica em você e você entra em transe. O que acontece na auto-hipnose? Não é necessário esse profissional. Basta eu aplicar essa própria técnica em mim mesmo. Então, eu posso aprender a entrar em transe hipnótico para fazer isso várias vezes ao dia, ou uma vez ao dia, todos os dias, e vou aprender como entrar num transe sem precisar de alguém. Qual é o benefício da auto-hipnose? Tem inúmeros benefícios, né? Conta. Um deles é trabalhar a ansiedade. Nossa, aí você chegou no ponto. A hipnose para a ansiedade é uma técnica muito utilizada, porque faz com que você trabalhe todo o seu sistema nervoso e você consiga controlar tanto a ansiedade, processos depressivos, dependendo do grau da depressão, vícios, fobias, o que você pensar, memória, aprendizado, passar no vestibular, passar num concurso, tudo isso a auto-hipnose vai te ajudar. Renato, eu estou achando que eu vou marcar semana que vem uma consulta, pela lista que você fez, eu me nem encaixo metade. em vários. Ansiedade, memória. Parar de fumar. Eu imagino que vocês estão vendo, hein? Realmente deve funcionar pra caramba, né? Funciona, é bacana, é uma técnica... E isso se faz várias vezes ao dia? Então, a auto-hipnose você vai aprender a fazer pelo menos uma vez ao dia. Agora, é claro, no início você precisa fazer várias vezes para automatizar o processo. E dura quanto esse auto-hipnose que vai se fazer diariamente? Pode durar o dia inteiro até o próximo dia, que você vai reforçando e até automatizar e não precisar mais da auto-hipnose para aquele fim. Pera aí, a pessoa fica completamente hipnotizada durante o dia inteiro depois que ela se auto-hipnotizou? Não é que ela fica hipnotizada, mas os benefícios da hipnose duram por um bom tempo. Tá. Até, por exemplo, no caso de parar de fumar. Com auto-hipnose é possível? É possível. Com a hipnose é possível? É bem possível. Então, eu vou fazer uma vez, 2 vezes, e ela vai parar de fumar para sempre. Fica uma coisa meio automática, essa É uma auto-hipnose? automatização, é uma neuroassociação que acontece no cérebro, desvinculando alguns eventos que geram ansiedade da emoção. Então, você passa pelos mesmos eventos sem sentir aquela emoção. Porque o cérebro, ele aprende por repetição e velocidade. A gente aprende isso na neurolinguística, né? Sim. Se você passa a fazer várias vezes ao dia ou uma vez ao dia, de repente o cérebro assimila aquilo e você liga o botão automático e você já está se acalmando? Você começa a se acalmar sem perceber. É como acontece o aprendizado, né? A gente vai aprendendo também por associação de ideias, por repetição, pela velocidade da informação. E você acaba fazendo as coisas automaticamente sem perceber. E muitas das coisas que você faz automaticamente não são boas para você. Então, com a auto-hipnose, você consegue reverter isso para algo positivo. Você comentou a auto-hipnose serve para esses detalhes que você citou há pouco. Para a doença também serve a auto-hipnose ou daí precisa necessariamente ser a hipnose? Quando a gente fala de doença, a gente sempre vai pensar um atendimento multiprofissional, onde vai entrar os médicos, os psicólogos, os psicanalistas, né? Mas funciona. Tanto a auto-hipnose, né, com visualização, a auto-hipnose somada à visualização de imagens mentais, tem um poder muito bom para, eu não vou falar a palavra curar, mas para ajudar você numa recuperação. Porque a cura, na realidade, está dentro da própria pessoa, dentro da né? própria pessoa. Que técnica ela vai usar para isso, algumas mais eficazes ou menos, né? Sim. Você tem algum caso para contar tanto de hipnose como de auto-hipnose para a gente? Eu tenho casos de hipnose, tem vários. Né? Então Porque conta. a auto-hipnose, às vezes, eu não sei nem o que aconteceu, porque a pessoa foi embora, né? E ela aplica a técnica dela lá e tem os resultados. Mas daí você perde o cliente, você ensina isso aí. Mas aí a gente ganha outros, né? Porque o objetivo... Já começa a ensinar todo mundo aqui, não vai precisar mais ir no Dr. Renato. Porque o objetivo é trazer o bem-estar para a pessoa. Certo. Né? Então, claro, fazendo o processo de hipnoterapia no consultório, para casos mais graves ou casos mais complicados, é melhor para tratar. Agora, casos mais simples, uma dor de cabeça, com auto-hipnose você tira a dor de cabeça... Instantaneamente? Quase instantaneamente, muito rápido. Basta criar uma imagem na sua mente e fazer com que essa dor desapareça. Se a pessoa vai te procurar e, de repente, não cria aquela empatia, o resultado é diferente? Isso é importante porque a empatia é algo que mais importa na hipnoterapia ou acho que em qualquer psicoterapia. Até na aula de piano, precisa ir com a cara da professora. Sim. Senão Senão não aprende. você não aprende. Então, eu imagino que com A hipnose você é a também. mesma coisa.
E você sente de cara, assim, a resistência da pessoa, não? Já aconteceu? Acontece casos assim da pessoa chegar no consultório e falar, olha, você não vai me hipnotizar. Tá. Essas são as mais fáceis, tá? É mesmo? São porque elas estão entrando com um desafio. Então você entra no desafio dela e ajuda ela mesma a aceitar a hipnose. Como você conhece neurolinguística, você acompanha e depois leva Acompanha, depois leva ela para onde você acha que é apropriado. Tá, conta um caso aí de alguém de hipnose que teve um resultado. Bom, o caso que as pessoas procuram muito, que está na moda, é para emagrecer. Então, isso você não tinha me contado, quando primeiramente a gente conversou, para que eu fizesse uma pauta, me interessei muito pelo trabalho dele, ele não falou nada sobre hipnose para emagrecer, porque senão esse seria o principal tema. Depois eu vejo uma publicação dele a respeito disso. Então, nós acabamos que ele vai contar para a gente como é que é a hipnose para emagrecer. Vamos lá. Existem casos de sucesso e de insucesso, como qualquer psicoterapia, qualquer técnica. Mas o que causa obesidade não é somente a má alimentação, é também a má alimentação. Mas a ansiedade, a depressão, as questões emocionais, elas influem muito no jeito que você come, no jeito que você se alimenta, né, no tipo de comida que você escolhe e no teu peso atual. Então, com a hipnose, você consegue programar a mente para que a pessoa comece a escolher melhor os alimentos, que ela comece a não querer comer certos alimentos, por exemplo, chocolate. Ela passa a rejeitar? Passa a rejeitar. Então, eu olho um chocolate, eu não sinto a mínima vontade de comer um chocolate se eu tiver tanto com a hipnose ou auto-hipnose. Treinando para não querer o chocolate. Treinando para não querer o chocolate. Uma vez eu li, não vou saber dizer qual foi o livro, porque eu acabo lendo tanto, que você se imaginar num quarto em que o chocolate em calda começa a entrar debaixo da porta, pela janela, o chocolate começa a te sufocar e depois você não quer mais comer chocolate. Eu fiz esse exercício e funcionou por um tempo. Agora, já passou um tempo, ele voltou. Então, eu preciso ir aí, né, para aprender. Precisa reforçar todo esse processo. Mas é um processo de auto-hipnose, é um processo mental. Imaginar o chocolate te afogando, né, é um processo de ensinar o cérebro que alguma coisa não está legal com o chocolate. Porque os estudos científicos hoje mostram que uma imagem tem o mesmo valor emocional que a realidade. Como é que é? Fala outra vez isso aí, Por exemplo, eu gostei dessa frase. A neurociência hoje, com os PET scan, com todas essas máquinas de imagem cerebral, você visualiza uma pessoa, vai ativar uma área do cérebro. Aí você vê essa pessoa, vai ativar a mesma área do cérebro. Então, para o cérebro, a realidade e a imaginação têm o mesmo valor. Tá, ele não distingue? Ele não distingue. Então, eu consigo imaginar que eu estou magro. Criar uma imagem minha magro. Então, o cérebro vai trabalhar para que isso aconteça. Funciona se eu deixar uma foto de quando eu era magrinha, assim, na penteadeira? Ajuda. Ajuda. A programação mental, essa coisa toda ajuda. Ah, tá. Porque a maior parte das lembranças, memórias que a gente tem, se não são adequadas, estabelece uma âncora e aí um fato, um perfume, qualquer coisa pode trazer de novo isso. Sim. Né? Eu dou um exemplo de saltar de paraquedas. Conte. Você salta de paraquedas e você está ouvindo uma música enquanto você está caindo. Né? Aí o paraquedas não abre, o primeiro. Aí você entra num pânico, né? Você nem presta mais atenção naquela música. Tá. Aí o paraquedas abre, você chega lá no chão, perfeito. Associou música com pânico. Aí daqui 10 anos, aquela música toca em algum lugar, você começa a ter uma sensação de pânico. E você não sabe por quê. E isso também com a hipnose tira? Então a hipnose ela vai quebrar essa neuroassociação de música com ansiedade. E eu consigo desvincular a música e a ansiedade e a pessoa ouvir a música normalmente. Isso serve para fobia de animais, fobias para quem tem medo de viajar de avião. Ah, tá. Aliás, são casos interessantes, pessoas que têm medo de viajar de avião. Tem algum caso que você conseguiu? Tem vários. Conte. Né? Não precisa falar nome, nada, mas é importante compartilhar essa informação. Teve um cliente que veio uma vez e ele falou, estou fazendo terapia já faz algum tempo, para tentar perder o medo de avião, não consigo. Nunca tentei hipnose, eu preciso viajar agora, daqui 3 dias. Ele não subia em avião nenhum? Não chegava perto do aeroporto. Tá. Aí eu falei, vamos tentar fazer a hipnose. E ele era uma pessoa suscetível, entrou num transe profundo, em uma sessão, não foi mágica, né? Foi um transe, e em uma sessão a gente desvinculou a ansiedade do avião. Não tratou o pânico, simplesmente tirou o pânico. Entendi. E ele viajou. E isso ocorreu, por exemplo, quem tem um medo de avião ou medo de aranha, está associado a uma âncora a um fato que já predispõe a pessoa àquilo.
Sim. No caso de avião, se ele nunca tinha viajado de avião, de onde vem esse pânico? Geralmente o pânico de avião está vinculado a estar num lugar onde eu não posso sair se acontecer alguma coisa. Mas isso não tem também uma memória? Tem uma memória que está relacionada a alguma coisa infantil. Ao parto, o próprio parto. Pode ser o próprio parto. Né? Pessoas que tiveram dificuldades de nascer ou passou da hora e estavam enrolados no cordão umbilical, podem desenvolver pânicos, fobias de lugares fechados. Eu conheci uma pessoa no curso de neurolinguística e ela tinha pânico de qualquer lugar fechado. E fazendo um exercício da linha do tempo, acabou se descobrindo que ela tinha o cordão enrolado e que não conseguiam tirar, e o médico, que era amigo da família, ela não podia nem ver. Mesmo sendo bebezinho, o médico que fez o parto, ela criou isso. Se ela ainda não curou, vou fazer ela procurar você. Faz ela fazer, porque está envolvido várias coisas, né? Cheiro, som. Naquele momento do nascimento, tem o registro do aroma daquela sala, da pessoa, o cheiro, a cor, tudo está ali. Então, tudo aquilo é associado com o momento do trauma. Todas essas memórias estão na gente, né? Dizem que a gente não se recorda até os 5 anos de idade, mas isso é meio controverso, não é? As memórias estão no nosso inconsciente. Eu chamo de inconsciente até pela linha da psicanálise. Tá. Né? E como é que elas estão ali, como é que elas estão funcionando, às vezes a gente não sabe. Só tem o sintoma. Né? E a gente sempre fala, onde tem um sintoma, existe um esquecimento, existe uma amnésia. E a hipnose, ela ajuda você a buscar esse fato, né? Preenchendo essa amnésia e o sintoma vai embora. Especialmente na parte sexual, o estupro, por exemplo. Às vezes a pessoa não se lembra que foi estuprada, mas ela tem uma sexualidade comprometida. Isso ocorre? Ocorre porque, de alguma maneira, aquele registro está ali, ela bloqueou, a gente vai chamar, ela recalcou, ela reprimiu, e aquilo vem de uma outra maneira, distorcido. Voltando no exemplo da fobia, às vezes você tem medo de aranha. E o problema não é com a aranha em si, e sim o que ela representa para você. Pode ser o medo de um fato que aconteceu com a mãe, com o pai, e que você deslocou para essa aranha e o medo da aranha. Eu vou deixar para você continuar daqui a pouco, e agora a minha surpresa acaba. Porque eu vou oferecer aqui para o Renato, eu sempre pergunto para o meu entrevistado o que ele gosta, que gênero, não que música, porque também não sei tudo, né? E eu escolhi para você uma música chamada Just the Way You Are, que é do álbum do Billy Joel, The Stranger. E ele escreveu como presente para sua esposa. Só que daí ele separou e ele acabou fazendo uma brincadeira em determinados versos, ele mudava completamente, porque já não era mais aquela que servia aquela música. Essa gravação, ela tem um solo muito bonito. Lamentavelmente, nós não vamos poder pôr a saxofonista da minha banda aqui hoje, mas eu vou fazer o melhor possível. E esse Just the Way You Are foi interpretado por muitos artistas. Uma das interpretações que eu mais gosto é a Diana Krall, o Barry White, Shirley Bassey, José Feliciano, e tem aquele cantor mexicano, José José, ele chamou como Te quiero tal como eres. Gente, nesse idioma fica lindo, né? Um dia a gente vai ouvir isso. Então, essa é a música que nós vamos ter hoje.
acho que estive em transe, né? Viajei. Com certeza. Nossa, gente, voltamos daqui a pouquinho com mais uma música e daí eu conto as novidades dos bastidores, porque ele é muito aquecido aqui. Até já, hein? Não vai embora. Eu estou aqui com a Beatriz Barbosa e a gente vai falar de algo que hoje todo jovem quer. Eu não conheço, Bia, quem não queira. Eu estou aqui no Shizuka Tattoo para falar o porquê dessa fome tão grande dos jovens quererem se tatuar, dos riscos, dos conselhos e também um recado para as mães. Beatriz, é um prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu. Então vamos lá, você, como é que você começou querendo se tatuar? Foi uma coisa sua? Foi por colegas? Como é que foi isso? Eu sempre gostei de arte. E a tatuagem na época não era uma coisa tão exposta ainda. Ao contrário, havia muito preconceito, não é? Tinha muito. Mas eu também não gostava de estudar. E era uma forma de fazer uma coisa que eu gostasse e que meu pai não exigisse uma faculdade de mim, porque não tem faculdade para isso. Lá fora, eu sei que você já esteve inclusive na Itália, lá fora existe algum tipo de curso com relação a isso ou não? Isso é no mundo? Não, existe, mas como aqui. Tá. São cursos básicos e que não ensinam muita coisa também. Quer dizer, tem que aprender na marra mesmo. Isso. E me conta, teus pais tiveram algum tipo de preconceito quando você fez a primeira tatuagem? Você falou antes que ia fazer? Não falei. E o meu pai não gosta. Mas a minha mãe gosta muito de tatuagem. Mas seu pai acho que te respeita hoje como uma grande profissional, Hoje né? sim. Só pra Hoje vocês ele terem... enxerga como profissão. Só pra vocês terem uma ideia, a Beatriz só tem horário em fevereiro agora. Isso aqui bomba, não para. E como é que você interage como com o seu consumidor? Você dá conselhos ou eles vêm com ideias já formadas? Como é que funciona essa interação sua, que eu acho que é indispensável para o profissional? Assim, antigamente tinha muito preconceito também, com tatuagens mais visíveis, mas hoje em dia não. Então o conselho que eu dou é pra pessoa fazer no lugar que ela queira, porque ninguém tem que viver pro trabalho. Então eu penso assim. Cuidados, né? Como é que o consumidor ou a mãe, né, que vem acompanhando, aliás, muitas mães vêm acompanhando, mãe e pai vêm acompanhando? Vem. Vem também? E dão palpite? Dão, de lugares, tudo, acaba fazendo também. É mesmo, gente, é um outro mundo, né? É verdade. É um outro mundo. E eu tô vendo aqui atrás um monte de modelos de artes, realmente você é uma apaixonada por isso. Eu gosto muito. Se você fosse levar um filho seu, que cuidados você procuraria antes de escolher um profissional? Primeiro, a asepsia, né, do lugar, que é muito importante, porque pode pegar muitas doenças através da tatuagem. Das agulhas. Também tem que ser do material todo descartável ou esterilizado por autoclave, mas isso também, ninguém ensina isso pra gente tem que buscar tudo, e isso é muito difícil. Então, em primeiro lugar, mãe ou jovem, veja se o lugar tem toda a asepsia, tem toda a higiene necessária. E com relação às tintas? Qualquer tinta, tem tinta específica? Como é que o consumidor sabe se aquela tinta pode dar problemas ou não? Porque tem registro na Anvisa, tem que ter. Tem que ter registro Anvisa? Tem. E então o consumidor que chegar aqui e falar assim, ô Beatriz, eu quero ver o registro que você tem das tintas, você é obrigado a mostrar. Sou. Então o consumidor não tenha medo de pedir. Eu observo muito, Beatriz, nessas coisas de consumidor, com médico, com advogado, com engenheiro, e acredito que com todas as profissões, que o consumidor tem muito medo de perguntar, tem medo de exigir, tem medo de até mesmo de falar, né? Então não tem esse medo, é a tua saúde, não é Com isso? certeza, não pode ter. Muito bom, muito cuidado. Hoje foi uma aula de consumo e de saúde também. Você, telespectador, tome cuidado, faça, divirta-se. Como ela diz, não tenha preconceito de exibir, né? Eu acho que nós somos livres, mas tome cuidado.
Pessoas que são metade homem e metade monstro. Coisas do além. Lendas brasileiras. Lendas gregas. Pessoas boas. Pessoas não tão boas. Gênios da arte. Gênios da ciência. Trapezistas. Amantes. Pessoas de outros planetas. Fenômenos do cinema. Enfim, se você vai xixi, tá convidado. Faça xixi no banho. Ajude a Mata Atlântica. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Olá, boa tarde de novo. Tivemos apenas alguns minutinhos que são preciosos. Os bastidores de cada entrevista, a gente aprende mais ainda. E eu passando por ali, já tem duas interessadas no seu trabalho. Querem ir lá marcar, mas trata ansiedade, mas faz emagrecer. Que hoje nós estamos falando com o Renato Lieberman sobre hipnose e auto-hipnose. E ele pegou dois temas assim básicos na vida da gente. Você conhece alguém que não é ansioso? Até hoje, não. Será que tem alguma pessoa que está satisfeitíssimo com o seu peso, não quer emagrecer? Mas no mundo de hoje é assim, né? Não é? O mundo do fast food, um monte de gente querendo emagrecer. E para tudo isso serve a hipnose e a auto-hipnose, que agora o Renato vai continuar nos dando algumas dicas. Me conta, hipnose é estar sempre em estado de relaxamento? A pessoa fica zen, assim? Eu costumo dizer assim, que todo relaxamento pode ser considerado uma espécie de hipnose, mas nem toda hipnose é relaxamento. Ah, tá. Eu posso entrar em hipnose numa euforia. Por exemplo, quando eu recebo uma notícia muito boa, eu fico eufórico, eu não presto atenção em mais nada, apenas naquilo que eu estou ouvindo naquele momento. Então, eu estou em transe. Eu estou num estado modificado de consciência. O que eu estou percebendo é que várias vezes você fala, ó, a pessoa tocando uma música está meio que hipnotizada, a pessoa que está num estado vendo uma coisa muito boa. Parece que faz parte do nosso dia a dia estar hipnotizado. Faz parte do dia a dia e, com certeza, todo mundo entra em hipnose 2 vezes por dia, no mínimo. Quais situações? No momento em que acorda e no momento que vai dormir. De que maneira, assim? No momento que você acorda, você está despertando, você ainda não está ali. Né? Você, às vezes, não sabe nem que horas são, onde você está, como é que é teu dia hoje, você está num transe hipnótico. Então, nesse momento, tudo que você pensar, pense direito, porque vai acontecer.
Não pode acordar falando, nossa, que dia terrível, Exatamente. vou pegar o trânsito, porque daí já fica ruim o dia inteiro. Exatamente. Se você pensar negativamente... E você, como psiquiatra, psicólogo, é fato que quando a gente vai se deitar, se você tiver com aquelas coisas na cabeça dos problemas do dia ou dos problemas do dia seguinte, isso vai interferir muito no seu bem-estar, no seu sono, nos seus sonhos? Com certeza interfere. Com certeza interfere muito. Então, também, na hora de dormir, tenha pensamentos bons, né? Pensamentos positivos. E pode fazer a auto-hipnose na hora de dormir? Não tem comprometimento nenhum? Não, pelo contrário. Você pode fazer uma auto-hipnose para dormir, antes de dormir, e ter uma noite de sono maravilhosa, que a maioria dos meus clientes que vêm fazer hipnose relatam que estão dormindo muito melhor. Porque uma coisa que eu sinto muita reclamação é as pessoas não conseguem dormir continuamente aquelas 7, 8 horas recomendadas. Sim. Levantam 2, 3 vezes, andam pela sala, e você recomenda que a hipnose possa ajudar, a auto-hipnose. A hipnose ajuda, isso é comprovado até cientificamente. Então, você pode realmente usar a auto-hipnose para acabar com a insônia e para melhorar o seu sono, né? Dormir um sono mais profundo e mais tranquilo. Além de dormir bem, o que eu acho melhor do que ele está falando é evitar tomar remédios. Porque a pessoa que toma remédio para dormir, ela pode até dormir, mas e o dano que ela está fazendo para as outras coisas? Você concorda comigo? Concordo. O dano para o organismo, o dano para o dia seguinte, porque nem sempre ela vai acordar bem. E às vezes o sono também não é, mesmo com remédio, o sono ele ainda é agitado. Então, mesmo com o remédio? Mesmo com o remédio. Aí toma remédio para acordar? Aí toma remédio para acordar e tem que tomar remédio muito antes de dormir, aí começa a bagunçar tudo. Claro, eu não sou a favor de medicamentos para qualquer coisa. Ah, que bom. Que linha você segue? Bom, eu me trato com homeopatia. Ah, tá. Eu não gosto de remédio, a não ser que seja extremamente necessário. E a gente vê, infelizmente, por aí que a maioria dos casos não é tão necessário. Não sou médico para falar, mas a gente vê pessoas tomando remédio para qualquer coisa. Eu venho percebendo, nossa, eu gosto de conversar, conhecer, cada vez mais e mais as pessoas estão usando a homeopatia, a antroposofia, cromoterapia, são técnicas que não agridem o organismo. E hoje, aqui com o Renato Lieberman, nós estamos somando mais uma técnica para evitar remédio. Por exemplo, a auto-hipnose ou a hipnose serve para tratar um sintoma de gastrite, uma dor de ouvido, alguma coisa assim? Eu gosto de falar assim, a dor de ouvido pode ser fruto de uma inflamação, por exemplo, como a garganta. Tirar a dor com a auto-hipnose e com a hipnose é muito fácil. A questão é que o foco de inflamação está lá. Ah, tá. Então eu tenho que tratar, eu tenho que me consultar e ver o que está acontecendo, aí sim ir para uma cromoterapia ou ir para uma homeopatia, antroposofia, para tratar o físico. Mas a gente consegue também, com o poder da hipnose, diminuir essa inflamação. Então a gente trata com hipnose, por exemplo, a síndrome do intestino irritável. Ah, é? Tem estudos comprovados que mostram que as pessoas que submeteram a hipnose, a hipnoterapia, reduziram muito os sintomas até pararam de ter a sintomatologia. Nossa, isso é interessante. E me diz uma coisa, como é que a gente pode aumentar a eficácia da auto-hipnose? Digamos que você me ensinou, eu fiz, ficou meia boca, não funcionou muito bem. Tem algum outro recurso? A prática. Né? Tá, aquilo que eu falei, né? Repetição. Repetição. O cérebro aprende por repetição. E o jeito de você se sugestionar. O tipo de sugestão que você vai dar para que eu estou fazendo essa auto-hipnose? Qual é o objetivo dela? Então eu tenho que ter bem claro qual que é o meu objetivo. Entendi. E, por exemplo, se eu aprendo a auto-hipnose e, de repente, eu estou com uma pessoa, minha vizinha, a minha amiga, Adriana, ali, eu posso tentar fazer nela? Ou não é recomendado? Se você não souber, você pode ensinar ela. Você pode falar, olha, eu faço dessa maneira. Tá. Por que você não experimenta? Não vai ter contraindicação nenhuma. Entendi. Né? Agora, você fazer a hipnose nela vai depender de outros Já fatores. vai ser muita cara de pau, né, Renata? Já é mais complicado. Mas é muito bom, né? Como é que faz para a pessoa alcançar a própria meta? Imagino que ela tem que definir o objetivo para que ela vá fazer aquilo, né? Definir o objetivo e bem definido. Né? Aquela famosa frase, cuidado com o que você pede que pode acontecer, Nossa. Não é mentira, ela é verdade. É verdadeira. Então tem que saber pedir. A neurolinguística diz, né, cuidado com os seus desejos, porque eles podem se realizar. Com certeza. Eu tenho um fato, vou contar rapidinho, eu estava com a minha mãe, já com 70 e poucos anos, indo ao cinema, e ela olhou aquele piso maravilhoso de madeira do Center 3, falou, nossa, que piso lindo, que maravilhoso. Já pensou se eu caio aqui? O que aconteceu? Ela caiu e quebrou a perna. Por quê? Naquele momento, sei lá, sintonia, sinergia com o universo,
acatou. Então, é o que você está falando, só pensem o que querem, porque muitas vezes dá certo, né? Porque a nossa atenção vai para aquilo que eu estou pensando. Né? Então, eu mobilizo o meu organismo para ir em direção daquilo que eu estou buscando. E parece que tudo que se teme, se atrai, né? Com certeza, porque você pensa muito naquilo. Né? E se a pessoa te procura, falando, não deu certo, você dá algum outro recurso, você muda de técnica? Então, a hipnose tem várias técnicas, né? Então, a gente pode ver, olha, não está funcionando dessa maneira, vamos tentar de outra. Né? Às vezes, não é o momento dela de ser tratada com a hipnoterapia. Tá. Mas um pequeno resultado que seja vai acontecer, positivo. Tá. Se você não tratar com hipnose, você trata com? Aí eu trato com eu sou psicanalista, né? Então, a minha Aquela linha... de divã? Mas o meu divã é diferente. É? A pessoa Como? olha para Diferente mim, de que maneira? eu olho para a pessoa. É uma interação um pouquinho diferente. Porque essa de divã é outra coisa. Eu estou fazendo um desafio com o Renato. Eu vou marcar e depois eu venho aqui contar para vocês se ele conseguiu me hipnotizar. Vamos marcar. Pelo menos, se não funcionar, eu dou uma sugestão que você fale que funcionou. Ah, perfeitamente. Tá não, então você pega uma marreta e dá na minha cabeça, que daí hipnotiza de fato, né? E precisa muita prática para você fazer o que você faz? Eu já trabalho com hipnose, nós estamos em 2014, já fazem 15 anos que eu comecei a brincar com a hipnose, né, nessa minha nova área, porque eu mudei de área profissional. Né? Então, imagina que o cara é engenheiro. Como é que você saiu do engenheiro para virar psicólogo, hipnólogo? É aquela coisa de você seguir o teu caminho, o teu desejo. Seu Dharma. Né, ou Dharma, que você pode chamar de Dharma. Né, e você estava no caminho errado. Uhum. Não que era um caminho ruim, mas não era um caminho que te trazia satisfação. Então, como engenheiro. Como engenheiro. Uhum. Né, aí, de repente, você percebe que tem outras áreas que me agradavam muito. E eu comecei com regressão de memória. Tá. Antes de qualquer coisa, eu fui fazer um curso de regressão a vidas passadas. Né, e aí eu comecei a trabalhar, a atender, eu gostei, fui para a psicanálise, fui para a psicologia. E a hipnose sempre me acompanhou. E você fez uma transição sutil ou foi assim, na pancada? Largo de ser engenheiro e vou ser outra coisa? Foi sutil, né? Foi paralelo, mas teve um dia que falou, acabou, esse lado não dá mais. Você não teve medo? Tive. Teve? Tive medo. Porque a pergunta que se faz quando a gente quer mudar uma profissão é: o que aconteceria se eu não tivesse medo? Não é? E eu imagino que essa transição sempre requer um ato de coragem, né? Requer um ato de coragem. Isso me lembra uma historinha. Conte. Do circo, né? Do trapézio. Né? O trapezista, ele fica balançando naquele trapézio, ele precisa passar para o outro. Mas para passar para o outro, ele tem que largar o que ele está. E quando ele larga, ele fica num vazio, e esse vazio está cheio de mistérios, né? Porque eu posso cair, eu posso não alcançar o próximo, eu posso ter medo e pegar de volta o que estava no que eu estava e voltar para trás. E eu acho que é esse vazio onde promove a mudança. Tem medo, eu tenho medo, mas é através desse medo que se promove a mudança. E a hipnose ajudaria nesse momento a vencer esse medo? Ajuda, bastante. Enquanto eu estava falando, eu acho que muita gente imaginou esse trapézio. Não, veio uma imagem seguinte, eu estou lendo O Limite Zero, do Joe Vitale, que é a história do xamã havaiano, do Ho Oponopono. É uma coisa assim, interessantíssima, quem ainda não ouviu falar, aqui o nosso mestre já ouviu falar, que é o ponto do vazio. E esse ponto do trapezista, me parece que é o limite zero, é onde você não tem nada na mente, você não sabe... Você não sabe o que vem. O vácuo, né? É um vácuo, mas você tem que arriscar, né? E aí, com as leis do Ho Oponopono, você tem essa força até para te levar para frente. Então, a auto-hipnose ajuda bastante. Além da psiquiatria, da auto-hipnose, em que mais você acredita? Eu acredito. Homeopatia, você comentou, né? Eu acredito não, né? Eu conheço a homeopatia por experiência própria. Não é nem uma questão de crença. Ah, é? É uma questão de usar a homeopatia para me tratar de uma doença que a medicina dizia que eu ia tomar remédio para sempre. Que era a tireoide, né? Eu tinha um problema na tireoide. Você tratou a tireoide e curou? Eu estou há 15 anos, eu faço o exame todo ano e a minha tireoide está em perfeito estado. Gente, isso aí é para registrar. Quem não conhece alguém que tem problema de tireoide toma todo dia em jejum aquela pílula para poder regular, não pode comer antes de meia hora? É claro que depende do grau do problema da Sim, tireoide. mas se existe essa outras possibilidade, não é? Existem Muito bem, a homeopatia, o que mais que você... Eu acredito, sabe o quê? No ser humano. Muito. Eu acredito que todo ser humano tem uma tendência a ir para onde ele quer ir e que seja saudável para ele. Tá. Eu acho que isso é importante. Se você acreditar no ser humano e
e compreender, ter compaixão, e de alguma forma aceitar o outro, ele vai. E o terapeuta, o psicoterapeuta, né, o próprio hipnólogo, ele só vai dar um empurrãozinho. Como você falou de compaixão, quando você recebe um cliente no seu consultório e você não foi muito com a cara, porque acontece, né? Você nem sabe explicar por quê, mas não bate. Você trata da mesma maneira? É interessante quando isso acontece que ele não volta. Ele não volta? Não volta. É meio energético ali, eu não sei como é que é isso, mas é uma empatia. Não é unilateral? Não pode ser só da sua parte ou só da parte dele? Pode ser só da minha parte. Mas se algum cliente me incomoda, eu vou tentar entender em mim o que está me incomodando. É, porque é a gente que meu. causa, não é? Então, essa transferência que a gente chama, né, de afetos, alguma coisa, se eu estou incomodado, mexeu comigo, então tem que eu me trabalhar. Entendi. E o oposto? Chegou um paciente que você teve uma afinidade, você passa a sofrer com o problema dele, como é que você separa? Eu tento primeiro o meu trabalho pessoal. Quanto mais eu conheço de mim, mais eu consigo não me misturar com o outro. Não que eu não sofra com o problema dele, mas eu não posso sofrer junto com ele. Né? Eu tenho que ajudar ele, de alguma maneira, a encontrar uma outra forma de sair desse sofrimento. Então, quando eu estou me trabalhando, de alguma maneira eu consigo separar o que é meu, o que é do próximo. E quando você vai para casa, você deixa tudo lá? Ou você leva para sua casa alguns pensamentos, aquele caso? No começo, quando eu comecei a atender lá atrás, eu levava. Tá. Hoje eu saio do consultório, não fica tudo para lá, fica tudo no consultório. E esse envolvimento, sim, então é só na hora do consultório, você não vai sofrer mais, porque aquilo não faz parte de você. Não faz parte de mim, claro que eu me preocupo, pesquiso, estudo. Então, é isso que eu ia falar, você não tem que procurar a melhor forma de tratá-lo, porque nem sempre a coisa é instantânea e dá certo. É que eu fico no consultório das 8 da manhã às 10 da noite, então tudo que eu faço é lá. E você acha que está certo fazer tudo isso aí? Não dá certo, mas precisa... Já te falaram que a gente tem que ter o lazer, descansar? Não, mas dentro desse período a gente consegue o lazer, a academia, o exercício, a gente consegue. E com seus familiares, Renato? Dá para aplicar a sua técnica? Porque santo de casa não faz milagre, né? É verdade. Santo de casa não faz milagre, funciona para algumas coisas sim. Tá. Né? Eu tenho o exemplo da minha filha, é muito simplesinho, mas ela foi tirar sangue uma vez e ela não conseguia tirar de pânico, com a agulha, aquela coisa toda. Tá. Então, eu fiz ela olhar para o lado que eu estava e falar, eu lembro que você estava na praia semana passada, como é que era? Ela foi me contando que ela estava na praia, pedalando, com o priminho, com aquilo e com aquilo. Quando ela foi ver, já tinham tirado o sangue. Ela nem sentiu a picada, não sentiu absolutamente nada. Ela estava em transe. É isso que eu ia falar, você levou ela para um transe, Levei ela para um transe, que é imaginário, e baixou a ansiedade dela, ela ficou sem medo e pôde fazer o trabalho dela sossegado. E esse transe você conseguiu porque você acompanhou, né? Uma coisa que lhe fez bem, inteiro, né? É. Acompanhou para aquilo que você queria, né? E o que era dela. A praia era um prazer dela. Não adianta eu colocar para a pessoa visualizar uma lembra praia quando se ela não gosta da praia. Sim, tem que ser alguma coisa que... E com adulto também é assim? Com adulto é a mesma coisa. Nossa, gente, quanta informação boa, né? Eu acho que depois dessa entrevista aqui hoje, as pessoas vão falar assim, meus problemas estão resolvidos. Eu vou aprender auto-hipnose, pintou um problema, vou lá resolver. É assim que funciona, não? Não é assim, não é mágica, né? São para alguns problemas a auto-hipnose que dá para ajudar bastante. Às vezes a pessoa não tem saída, ela sabe que ela vai dar uma palestra, que ela vai falar, está ansiosa, a auto-hipnose vai ajudar. Mas resolver questões mais profundas, sempre um profissional é importante e ajuda, né? Então, volta a falar mais um pouquinho da hipnose para emagrecer. A pessoa chega lá, quer emagrecer. Então, a primeira coisa que eu falo é assim, você quer emagrecer mesmo? Né? Exercício, alimentação e a terapia. Tem que ter força de vontade. Tem que ter força de vontade, tem que querer. E aí, dentro desse trio, desse pacote, você dá-lhe a hipnose. Você consegue trabalhar com a hipnose. Legal. Você acredita que nosso tempo já foi? Sério? Não, é impossível isso, né? E eu vou te oferecer a segunda música de hoje. Espero que você goste. É Wave. Uma música de 1977 e foi composta por um dos maiores talentos da música popular brasileira, que é o Antônio Carlos Jobim. Essa música, ela mexe muito com a gente, ela foi gravada no mundo inteiro, não dá nem para citar quantas pessoas. E ela também deu início a uma parceria com o Vinícius. Então, Jobim e Vinícius não tem para ninguém, né? Não, ninguém ganha. É essa que eu vou te oferecer hoje. Obrigado. E depois, já você vai se despedir dos nossos internautas e combinar
que você poderia trazer aqui uma pessoa para fazer um exercício de hipnose? Isso é viável? Podemos fazer. Dá para fazer? Tem que ver se a pessoa autoriza e não tem problema nenhum. Precisa ser alguém. Então tá, então vamos lá. Isso é só para criar um clima, tá? Agora chegou o wave. Balanço, eu tenho que procurar fazer. Não temos o nosso baterista, não temos o nosso baixo, mas o importante é perceber se essa música causou um transe. Eu sinto assim que, lembrando das palavras do Dr. Renato, em determinado momento eu não estava nessa sala. Espero que tenha sido bom e gostaria muito que você voltasse. E agora você pode dar até logo para os nossos internautas e deixar uma mensagem para eles. Foi um prazer estar aqui com você. Realmente eu estava em transe, eu estava nas ondas do mar. E a mensagem é: acredite no seu potencial, naquilo que eu falei de que todo ser humano sabe para onde está indo,
basta acreditar mais, confiar mais. E vai ser um prazer estar aqui com vocês sempre, para poder compartilhar um pouquinho do que a gente estuda, do que a gente conhece, do que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Muito Nada obrigado. muda nessa vida, né? A gente sempre aprende com quem já aprendeu de alguém que ensinou. Eu queria aproveitar, antes de falar tchau para vocês, que no próximo dia 6 de março, um dia após a quarta-feira de cinzas, nós teremos aqui o Grupo Harmonia Feminino. Você está convidado para fazer parte da plateia, por favor, Renato. Pode trazer sua esposa. E eu convido vocês, internautas, que se quiserem participar de uma pequena plateia, ouvir música ao vivo com a banda feminina, o Sintonia vai se dedicar a homenagear a mulher. Vocês vão ter a oportunidade de cantar junto. Amélia, Madalena, Luísa, Yolanda. Venham. Entra no site da Harmonia, harmoniaeventosmusicais.com.br, ou pelo nosso e-mail, harmonia.eventos@uol.com.br. Tenho certeza que vocês aí que têm me escrito bastante vão se sentir muito bem aqui participando. Até uma próxima quinta, espero vocês lá. Aliás, falando da próxima quinta, o tema, Renato, é muito interessante. Será com a Dulce Regina, que vai falar sobre regressão, a cura da alma. Também imperdível. Muito obrigada pela sua presença e venha de novo. Até mais.